Continuamos com a leitura de Documentário do Nordeste, Josué de Castro, médico, jornalista não, mas médico, escritor, uma das referências mundiais no estudo da fome no mundo. Documentário do Nordeste é um livro escrito na década de 60 por Josué de Castro, em que tem primeiro a parte literária, né, com os contos, depois a parte social, em que ele analisa algumas questões como esse texto que a gente vai ler agora, que vai falar um pouquinho da situação do Nordeste, e depois os outros textos que são textos que fazem, vamos chamar de textos técnicos, né, em que o Josué de Castro fala um pouquinho sobre os estudos que ele fez, principalmente na análise da composição de algumas leguminosas, alguns vegetais que poderiam auxiliar no combate à seca naquela região do Brasil na primeira metade do século passado. Esse texto que eu vou ler agora faz parte da segunda parte, não queria usar o termo parte de novo, que são os estudos sociais, não é? Que é quando ele vai fazer uma análise da importância da região nordestina para a literatura brasileira. Então vamos lá, o Nordeste e o romance brasileiro. Parece-me ingênuo, mesmo sem nenhuma significação, o furor de certos críticos contra a literatura que chamam de intencional. Literatura acusada por eles de sectarista por despertar ideias num determinado sentido de busca para a solução dos nossos problemas sociais. A impressão que eu tenho de que esse furor não tem nenhum fundamento decorre de que não acredito em literatura neutra, literatura sem tendências, enquistada no absoluto dos cânones da arte. Essa frase é importante, né? Não acredito em literatura neutra, literatura sem tendências. Vamos marcar aqui para depois a gente fazer esse registro. Sem contatos estranhos, sem raízes, sem ligações com outros aspectos sociais que definem sua cultura. E, no entanto, o que é curioso, eu sou daqueles que creem na arte pela arte, enquanto criação consciente individual do artista. Não vejo necessidade para o poeta de andar metrificando a sua ideologia, nem para o romancista de jogar nas suas histórias os argumentos filosóficos de suas atitudes políticas. Sou contra os romances de tese. O artista verdadeiro não é obrigado a ser conscientemente um libelista, porta-voz dos sentimentos recalcados de angústia e de revolta dos oprimidos de uma determinada situação histórico-social. Exigir isto dele seria acabar com a arte como expressão de espontaneidade. Seria tirar exatamente o caráter de originalidade que o individual revela em suas criações. O artista pode ver e sentir o mundo livremente, sem compromissos diretos com quaisquer princípios filosóficos, na ignorância absoluta de todos os sistemas de interpretação das verdades cósmicas. Um único compromisso, e este de vida ou de morte, é o que deve manter o artista para consigo mesmo, para com suas próprias impressões sensoriais, para com sua experiência sensível. Sem esta unidade individual entre a inteligência que exprime e a sensibilidade que fornece o material plástico de expressão, não pode haver manifestação de arte verdadeira. Chamo a este um compromisso de vida ou de morte porque de sua existência ou não resulta ou a arte verdadeira, que é eternamente viva, ou o artifício do puro intelectualismo que já nasce morto e embalsamado, como cortes de matéria viva dos quais os cientistas alteram a estrutura, matando-os com corantes artificiais para obter belas imagens ao microscópio. Artifício que constitui uma grande massa do que se imprime por aí afora. Páginas com frases arrebicadas e enfeitadas de adjetivos deslumbrantes. Literatura de efeitos artificiais, tendo para as pessoas de pensamento o significado de um zumbido confuso de insetos impertinentes. Agora, acontece que eu não chamo isto de literatura, embora não sinta constrangimento em chamar a seus risonhos fabricantes como literatos. Esta concepção de que a arte é o fruto exclusivo de um compromisso de sinceridade
me conduz de maneira categórica à ideia de que a arte é sempre tendenciosa, pois encerra em todas as suas expressões a reação do humano diante das forças circundantes, e esta reação tem que ser necessariamente também uma força, e não há força sem diretriz. E quem diz diretriz, diz tendência. Este ponto de vista, a que indutivamente a meditação nos conduz, está absolutamente de acordo com as concepções atuais acerca da evolução histórico-cultural. Esta uma ideia que já dormia intacta, completa, dentro do conceito da teoria da organicidade da cultura de Frobenius. Dentro da concepção de que a evolução cultural se processa como num organismo, com suas fases de crescimento, de maturidade e de velhice. Cada cultura sendo levada num sentido irremovível por esta força diretriz que a domina por cima dos acidentes humanos e das vontades impotentes, traçando o seu ciclo de ascendência, de estagnação e de decadência final. Dentro do conceito fundamental de que o característico de um determinado momento histórico é a intensidade impulsiva de sua diretriz cultural. Os aspectos radicalmente adversos nos quais se apresentam aos historiadores do século passado, os vários ambientes culturais, dando-lhes o falso conceito de diferentes psicologias raciais, foram simplesmente o resultado da comparação absurda entre culturas que estavam em diferentes estágios do seu ciclo. Foi o que condicionou o erro do psicólogo francês Dalaye, quando quis caracterizar psicologicamente as três raças, a branca, a negra e a amarela, através de uma expressão temporal momentânea de sua história, e afirmou que o branco vive no futuro, o negro no presente e o amarelo no passado, dando a entender, através dessa psicologia estática das raças, que eles sempre viveram assim. Ignorando, portanto, Dalaye a noção dos ciclos de cultura que, sobre o material de pesquisas de Frobenius, Spengler desenvolveu com uma argumentação genial. A cultura abrange em seu organismo todas as manifestações sensíveis e espirituais do humano. A beleza artística, a verdade científica, o conceito filosófico, a estrutura política e a fé religiosa. Tudo isso se exprimindo numa interpenetração orgânica dentro do princípio biológico da solidariedade das partes para a manutenção do todo. Quando Taine dizia que sem filosofia o sábio não passa de um obreiro e o artista de um diletante, referia-se intuitivamente à necessidade de que o individual esteja preso ao consenso universal, através de quaisquer interpretações, para que suas expressões tenham um significado de verdades ou de belezas. Através de interpretações que, como sabemos hoje, nascem dos anseios explicativos individuais, no momento em que o inconsciente coletivo dos estados pré-culturais em comoção os cristaliza numa concepção sintética que passa a ser o símbolo primário, o retrato figurado do universo de uma determinada cultura. A filosofia a que se refere Taine jaz no inconsciente individual como emanação da alma da cultura, o paideuma de Frobenius. Agora já se pode destacar num determinado rosto cultural, desligando-se e renegando suas outras expressões para se comprazer no belo absoluto, isento das contingências humanas. Exatamente da maior das contingências, que é a necessidade de uma tendência, de uma diretriz a seguir. Não pode haver vida social sem tendências. O estilo político, moral e estético é o resultado do esforço do humano num determinado sentido a que o impulso cultural o levou. No momento em que este estilo se gasta e perde sua significação, está morto e logo recomeça a criação de um outro, porque a humanidade só pode viver dentro de algum estilo que lhe dê forma orgânica. Assim, nascem e morrem os vários ciclos culturais. Dentro desse imperativo de sinceridade a que o artista é compelido, ele será sempre tendencioso, porque o seu mundo interior não poderá ser nunca uma paisagem inanimada. Será sempre uma paisagem humana, em marcha, em contínua transformação, a cada momento tendendo a alguma coisa, eternamente vindo a ser.